Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Junior Costa e hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês. E dessa vez eu li o livro Vence Cavalo e o Outro Povo, do João Baldo Ribeiro. Eu li esse livro aqui pro desafio de fevereiro, o primeiro desafio do Culto Booktuber, que era ler um livro no qual o autor ele era seu xará. E como o meu nome também tem João, eu escolhi esse livro do João Baldo. Eu não quis começar pelo livro Viva o Povo Brasileiro, porque é um livro enorme, é um livro denso, é um livro que as pessoas consideram ele bem difícil, e só por esse livrinho aqui, que é bem mais fininho, eu já consegui notar então algumas sutilezas, digamos assim, algumas peculiaridades na escrita do João Baldo. Ele de fato escreve de forma seca, direta, enfim. Mas é muito engraçado esse livro. Esse livro aqui, na verdade, ele é dividido em 5 contos, 5 histórias, 5 textos, enfim. Nós temos aqui, então, o Vence Cavalo, Santos Bezerra, o Tombatudo, Santos Bezerra, o Rombaquirica, Santos Bezerra, o Sangrador, Santos Bezerra e o Abusado, Santos Bezerra. Esse livro aqui ele foi publicado em 1974, durante a época da, enfim, ditadura, censura, aquela coisa toda. Então ele não podia falar abertamente sobre política, ele não podia falar, enfim, simplesmente coisas que ele tinha opinião formada, lógico, porque ele sabia que poderia sofrer represálias. Então o que é que ele faz? Ele cria todo um país fictício, toda uma situação, personagens de fato, ele não vai dizer quem é quem, mas a gente que já está ali enturmado com essa questão política, a gente que acompanha nas redes sociais, a gente sabe quem é quem e quando faz sentido fica sensacional. Bom, o primeiro texto vai falar pra gente do Vence Cavalo, Santos Bezerra. Nesse texto, enfim, nesse conto, a gente vai acompanhar a vida desse político que ele meio que sai do nada, assim, ele sai de um interiorzinho lá na Baixa da Égua e vira quase um presidente da república, digamos assim. Ele ganha de fato muito destaque no meio político, e nesse meio tempo que o autor vai trazendo pra gente essa figura totalmente sarcástica, irônica, ele critica esse pseudo-intelectualismo. O autor, no meio disso, ele vai falar pra gente coisas que estavam acontecendo durante a época em que esse presidente estava subindo ao poder. Então ele vai falar pra gente de uma modelo muito famosa que acabou ganhando espaço no estrangeiro. E claro, com alguns alívios cômicos, né? Porque esse livro aqui ele tem algumas notas de rodapés que são impagáveis. Vocês não podem passar as notas de rodapé. Eu sei que tem algumas pessoas que têm um certo problema com elas, mas cara, leiam. Esse livro aqui tem poucas, eu queria que tivesse mais, porque assim, o autor ele cria uma narrativa aqui tão direta com o leitor que parece que você está conversando com ele. É maravilhoso. Sobre esses alívios cômicos que eu estava falando, tem um momento ali que os trabalhadores rurais eles estão em plena praça pública reivindicando seus direitos, né, enfim, e o líder deles não está falando nada, porque ele está simplesmente com panos na garganta, porque ele tem mau hálito. Sabe essas coisas meio... O segundo texto vai falar sobre o Tombatudo Santos Bezerra. E o que é o Tombatudo Santos Bezerra? Ele é o historiador que está vindo com os portugueses nas caravelas durante ali a época da colonização, né, do descobrimento barra invasão portuguesa. Aqui no Brasil a gente sabe disso, enfim. E nós temos duas tribos indígenas que aparentemente eram as Mil Maravilhas, elas eram amiguinhas, elas eram BFFs, e do nada elas começam a entrar em conflitos porque um chama o líder do outro de homossexual, e aí começam os conflitos. E aí o João Baldo Ribeiro, com a sua escrita sarcástica e seca, ele simplesmente critica o escambo, porque os portugueses se aproveitam disso para tentar tirar proveito ali da situação. Qual é a solução brilhante que os portugueses chegam para ajudar os indígenas? Eles pegam e falam assim: olha, é o seguinte, a solução para isso aqui é impostos. Então, o primeiro que xingar o outro, vocês vão cobrar impostos. E como a ideia foi minha, eu vou receber uma certa parte. Então, todo tipo de coisas que eles façam vai ter impostos. Então, assim, transporte em barquinhos vai ter impostos. Compras em qualquer coisa vai ter impostos. Sim, porque aqui é como poderia dizer, é um espelho daquela realidade. Você vai ler isso aqui, você sabe que o autor está satirizando. Então você não precisa se horrorizar. Tipo assim, nossa, como assim os indígenas comprando? É tudo uma metáfora. E outra coisa maravilhosa que o autor vai fazer também é essa crítica à alta burocracia brasileira. Porque a gente sabe que tudo hoje, para tirar um documento, precisa ir em 200 lugares. Tira xerox disso, tira xerox daquilo, certificar não sei aonde, enfim. Então tudo que os indígenas precisam fazer para melhorar as relações com a outra tribo, os portugueses falam: não, mas tem protocolo. Não, mas tem esse protocolo. Não, mas tem que fazer aquilo, entendeu? Então ele vai criticando essas questões que a gente sabe que até hoje se perpetuam aqui no nosso país. Esse texto também é a própria questão da lábia versus a ignorância, né? Então os indígenas não sabendo o que está acontecendo, se doando de fato pela opinião portuguesa, é uma coisa que a gente fica meio que... fica muito claro na nossa vista, né? O leitor bate o olho ali e sabe: não, isso aqui... Enfim, eu entendi, João Baldo, eu entendi. Por algum motivo eu lembrei de A Revolução dos Bichos. Enfim... Inclusive tem vídeo aqui no canal, link lá embaixo. O terceiro texto desse livro aqui é o do Rombaquirica Santos Bezerra. Esse aqui foi o texto mais chatinho pra mim. O autor ele vai falar pra gente de... Na verdade ele vai criticar principalmente a questão do atendimento
público, então, e como esse atendimento ele é demorado. Então, o início do texto ele vai dar uma visão bem mais biológica, digamos assim, sobre doenças. Ele vai usar aqui doenças de camelo, porque ele não pode, aparentemente, citar as doenças, citar os órgãos, claro, por questão de ética, né? O João Baldo não é nada bobo. E traz pra gente esse paralelo desse personagem, desse Rombaquirica desesperado, né, depois que ele acaba adquirindo essa doença, não tendo como se tratar na cidade dele, ele vai para a cidade grande, digamos assim, e tudo demora, ele fica ali muito tempo na fila, precisa de documentos, ele precisa ir em diversos lugares, entendeu? Então você tem ali uma relação com o texto anterior, e lógico que vocês devem já imaginar o final desse conto, né? Porque se a gente fosse basear no SUS, no atendimento público de saúde do Brasil, a gente sabe o que acontece na maioria das vezes. O quarto texto é o do Sangrador Santos Bezerra. Nesse texto a gente vai acompanhar a vida de um padre, né, de um apóstolo, talvez. Ele está ali em grande processo de canonização, de purificação, de busca pela transcendência, e chega um momento em que os políticos ali, não sabendo do que fazer com a doença que está se alastrando pelo país, né, pela América Latina. Ele não usa a América Latina, mas a gente sabe também que é a América Latina. E eles vão atrás desse padre para procurar, enfim, conselhos para tentar driblar a situação. E acaba que o padre não aguenta mais, ele fala, tá bom, chega, vou virar político. Simplesmente. Lembrando que tudo é uma grande metáfora, tá? E ele simplesmente vai tentar tomar medidas para ajudar ali a sociedade, enfim, você vê uma mudança de pensamentos, né? O padre, ele, em alguns momentos, ele pensa como, enfim, uma imagem, um líder religioso, não como um político. E as críticas veladas por dentro disso. Enfim, e esse texto em específico, ele faz valer aquela frase de uma andorinha só não faz verão. O final desse conto é sensacional. Eu não posso contar muito do final deles, porque é o que realmente fecha e você fica tipo... What? O último conto é o chamado Abusado Santos Bezerra. Nesse conto a gente vai acompanhar a vida de um... A vida não, né? A gente vai acompanhar um período em que um presidente, em um lugar X, americano, aliás, é um presidente americano, ele está muito bem deitado na sua cama. Quando ele olha para a janela, ele vê um objeto estranho e ele fica, como assim? Estão querendo me matar, é atentado contra o presidente. Ele vai então, ele solicita a segurança. Os seguranças investigam a dias a fio, não conseguem encontrar o que é o objeto marrom muito estranho do lado de fora, até que eles chegam à conclusão que, sim, minha gente, são fezes. Jogaram fezes perto do presidente. E isso dá um alvoroço danado ali nos Estados Unidos. O Washington fica de cabeça para baixo. E aí, um dos detetives ali de segurança máxima, digamos assim, eles falam, olha, eu preciso... aliás, o presidente fala, eu preciso do melhor detetive aqui. Eu quero saber quem está tentando me atentar, quem está tentando atentar contra a minha vida. E aí... o chefe ali de segurança fala, olha, tem um detetive brasileiro que ele é maravilhoso nisso, né? E aí, tem engraçado, enfim. Ele chama esse detetive brasileiro, assim, ele é a melhor pessoa. Eu lembrei muito de Machado de Assis, quando ele escreveu Memórias Póstumas, pela personalidade, enfim, caricata, quando ele chega nos Estados Unidos e a única preocupação dele é ir em Nova York fazer compras e não atender os pedidos do presidente. Enfim, então assim, são contos que você vê claramente o que o autor quer dizer, aonde ele quer cutucar, onde ele quer criticar de fato, e é muito bom. A escrita do João Baldo, ela, não vou dizer pra vocês que ela é muito fluida não, tá? Tem alguns momentos aqui que, principalmente no começo, eu fiquei meio travado, mas depois você acaba pegando o ritmo do autor. Mas é tudo muito interessante você ver como ele vai colocando esses personagens nesses países fictícios, nessas situações relativamente improváveis, né? Até aquela questão da modelo que eu falei pra vocês, que ele fala, tem uma modelo famosa e tal. Ele fala também de uma ave que ficou muito conhecida, virou animação, talvez é carioca, enfim, não sei. Enfim, é muito bacana, né? Fica aí a minha recomendação, caso vocês também, como eu, não querem, pelo menos por enquanto, ler O Viva o Povo Brasileiro, é uma boa pedida, tá? Bom, e só comentando rápido com vocês, eu reli esse livro aqui, que era pro segundo desafio de fevereiro do desafio do Booktuber, que era reler, então, um dos primeiros livros lidos. E eu reli A Pior Atleta, da Thalia Kalpisaks, né, dessa coleção Good Girl, enfim. Esse livro aqui eu li em 2009 e ele tá tipo, todo acabado, ele já pegou chuva. Peraí. Ele já pegou chuva, as páginas estão amareladas já, enfim. Não sei se dá pra ver, enfim. A historinha por trás desse livro é a seguinte. Tem essa personagem, a Gemma, ela é atleta, obviamente. E ela tá ali prestes a dar um salto e ela não consegue. Ela faz tudo errado, o professor se estressa, a mãe dela fica totalmente triste. E aí a gente acompanha, né, nesse livrinho, ela treinando, enfim, buscando melhorar e tal, pra ela tentar dar o salto mais bonito do mundo, enfim. É uma coleção bacana, tem outros livros, eu
confesso que eu tenho interesse em ler, porque, enfim, se um dia eu tiver filhos ou filhas, eles claramente vão ler. E, né, enfim, eu vou incentivar, pelo menos. Tem essas outras coleçõezinhas aqui. Olha como tá. Velho, ele já pegou Chu, já pegou tudo. Então temos As Irmãs pra Valer e As Regras na Hora do Recreio. Enfim, é uma coleção da Fundamento. Bom, então eu consegui, em uma semana, matar 2 coelhos com uma cajadada só, tá? Então fica aí a minha recomendação desses 2 livrinhos, tá? Se vocês já leram algum desses, deixa aqui nos comentários. Clica no gostei para me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo, caso vocês ainda não estejam inscritos. Minhas redes sociais estarão todas no box de informações. E é isso, até a próxima. Tchau.